Jesus é o Senhor. Nós vamos ter 2 sessões essa tarde, tá? A palavra da manhã, a gente fez questão de prorrogar um pouco para começar com conteúdo um pouco mais forte hoje à tarde, em espera dos irmãos que estavam chegando do Saurimo e também os irmãos que estavam chegando do Bango e também do Uigi. O Uigi não chegou ainda, né? Está chegando. E os irmãos também de Malange. Então, Malange está aqui. Quem são os irmãos de Malange? Levante a mão. Aleluia. Amém. Os irmãos do Saurimo? Estamos aqui. Todos aí. Aleluia. Está faltando alguém? Está faltando alguém, não? Tá bom. Os irmãos de Benguela? Benguela, amém. Os irmãos de Lubango? Amém. Aleluia. Amém. Irmão do Uigi? Aleluia. Irmão do Bié? Amém. Menong? Amém. Luanda? Luanda. Aleluia. Luanda também do Salcargo está servindo, né, irmãs? Muitos irmãos servindo. Então, chamar os demais irmãos aí. Tem irmão soltando aí, não tem? Cadê o seu companheiro? Cadê o Andrade? Ah, tá. Tô de olho, hein? Amém. Irmãos, então hoje à tarde vai ser essa sessão. A gente vai ter essa parte espiritual, porque para mim, se nós não tivermos a visão espiritual adequada do nosso serviço ao Senhor na igreja, uma vez que estamos falando aqui principalmente com a liderança, amém? Estamos aqui falando com irmãos responsáveis, irmãos que servem, irmãs que também servem, e lógico, tem muitos jovens aqui, vocês todos têm o privilégio de estar aprendendo a receber essa palavra desde agora, como um princípio muito importante para uma vida da igreja saudável. Estamos aqui buscando exatamente viver a vida da igreja saudável como era desde o princípio. Por isso que esse tema, volta ao princípio, é de extrema importância, porque nós queremos, diante do Senhor, que nessa etapa que estamos vivenciando agora, a partir dessa conferência, dessa visita, consolidar tudo aquilo que está sendo agora estabelecido a partir de agora. Nós não estamos aqui para inventar nada novo. Nós já temos aprendido a viver uma vida da igreja com princípios importantes no passado, e agora estamos restaurando e renovando vários princípios que faço questão de, nessa conferência, a partir dessas comunhões, traçar com todos vocês. Talvez alguns deles você já saiba na teoria, talvez você já saiba até mesmo em conteúdo, mas eu faço questão de nós reforçarmos, como disse esta manhã, todos os pilares da nossa vida cristã e da nossa vida da igreja. Em especial, digo isso para a liderança. Nós que temos recebido do Senhor uma incumbência de conduzirmos o rebanho na sua localidade, cada um na sua cidade. Lembre-se que nós não somos superiores aos irmãos. Conforme diz 1 Pedro capítulo 5, nós somos ovelhas como eles. Certo? A diferença é que somos ovelhas que conduzem os demais, mas na mesma condição de ovelhas. Quem é o supremo pastor? É o Senhor Jesus. Amém? Por isso que no nosso meio nós não temos o hábito, e não vamos ter esse hábito, de nos chamar de pastores. Certo? Nós temos a função de pastores, temos a função de apóstolos, temos a função de evangelistas,
temos a função de mestres, temos a função de profetas, como diz Efésios capítulo 4, mas nós não temos os títulos. Amém? Isso é muito importante, muito importante. Por quê? Porque dentro da própria igreja primitiva, vocês vão perceber que nossos amados irmãos que estavam à frente, tanto os apóstolos, eles somente se consideravam na função em que eles estavam, devidamente reconhecidos nelas, mas não em títulos. Tá certo? A titulação, ela não vem do princípio. Isso que eu quero que todos tenham essa clareza. Amém. Quando a gente diz de volta ao princípio, eu espero que nessa conferência, em especial nessa comunhão de hoje de tarde e de hoje à noite, eu espero derrubar muitos conceitos de vocês. Amém. E que vocês estejam abertos a que seus conceitos sejam derrubados. Amém. Porque se nós vamos voltar ao princípio, e estamos voltando ao princípio, nós precisamos também tirar tudo aquilo que a gente aprendeu de errado, ou aprendemos segundo a tradição. Sim. Amém? Amém? Nós temos que voltar conforme está na palavra. Aleluia. Como a palavra diz, amém, assim nós iremos praticar. Amém. Muito bem. Quando se fala da igreja, nós estamos hoje aqui como líderes e irmãos e irmãs que servem nas igrejas. O que é igreja? Vamos rever esse princípio. O que é igreja? A igreja, ela no conceito da sua palavra, ela é eclesia no grego. Eclesia no grego nada mais é que assembleia dos que foram chamados. Chamados para fora do quê? Chamados para fora do mundo, para fora da lei. Até mesmo, podemos dizer, para fora da religião. Certo? Porque a igreja foi constituída de gentios e de judeus naquela ocasião, certo? Os judeus vieram de uma situação um tanto religiosa, e os gentios vieram de uma situação pagã. Então, tanto do mundo quanto da religião, quanto da lei, foram chamados para fora, para constituir o quê? Constituir a reunião, porque a assembleia nada mais é que a reunião dos que foram chamados para fora. Então, a igreja não é uma instituição. Amém? A igreja não é uma associação. A igreja não é uma religião. A igreja não é uma entidade filantrópica. A igreja não é nada disso. A igreja, ela é de cunho totalmente espiritual e divino. Quando se fala igreja dentro do conceito de Cristo que a produziu, eu pergunto, vamos ver, me ajudem aí. Quando que a igreja foi produzida? Na cruz. Correto? Todos concordam? A igreja foi produzida na cruz. Antes de Cristo morrer, havia igreja? Não. Depois que Cristo morreu, derramou o seu sangue, derramou a sua vida, soprou-se para dentro dos discípulos, a igreja surgiu. Amém, aleluia. Correto? Então, antes de Cristo morrer, não havia igreja. Mesmo os discípulos que estavam com Jesus, caminhando com Jesus 3 anos e meio, não era igreja ainda. Por que não era igreja? Porque nem mesmo eles haviam sido ainda regenerados. Esse é um conceito que talvez você tenha, e eu também talvez tinha. A gente pensa assim, poxa vida, Pedro caminhou com Jesus, João também, os 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus com os discípulos ainda não haviam entrado na nova aliança. Estavam sendo preparados
para entrar na nova aliança, que ocorreria unicamente depois da morte e ressurreição de Cristo. Porque o fator que marcou a nova aliança foi o sangue de Cristo derramado sobre a cruz. E a vida divina que foi liberada na cruz também. Então, dois elementos que vamos falar amanhã, sangue e cruz, foram liberados sangue e água foram liberados na cruz de Cristo. O sangue para a redenção e a água para regeneração. A água representando a vida eterna que saiu do lado do Senhor. O sangue foi derramado já quando Cristo recebeu a coroa de espinhos, quando Cristo foi açoitado, quando Cristo foi pregado nos pés e nas mãos. Ali já houve um derramamento de sangue. Mas o derramamento de sangue maior ocorreu quando o seu lado foi aberto. Isso está onde? Lembra de que versículo? 4. Quase, Daniel. Por um versículo. Vamos abrir João 19, 34. Esse versículo, ele é único na Bíblia. Único. Não existe nenhum lugar que registre esse versículo. Só João registrou. E essa é uma revelação muito importante. João 19, 34. Versículo 33 diz assim. 32. João 19, 32. Diz assim. Os soldados foram... De quem é esse celular aqui? De quem é esse aqui? Tem um som que está saindo. Você tem que tirar a mensagem. Porque está saindo na caixa aí. Pode gravar direto. Tá bom? Então João 19, 32 diz assim. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se porém a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, aí o versículo 33 diz: aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Esse foi João, o único discípulo que estava junto à cruz de Cristo no momento em que ele foi crucificado. Ele viu o Senhor Jesus entregar o seu Espírito. Ele viu o Senhor Jesus expirar. E aí ele viu também que o soldado abriu o lado do Senhor. Foi o único discípulo que pôde ver e pôde testificar. Certo? Então ali, naquela cruz, sangue e água foram derramados. Sangue para a nossa regeneração e a água, sangue para a nossa redenção, do lado negativo, que seria exatamente o resgate, nos resgatando, pagando um preço. O resgate é pagamento de preço para tirar alguém de uma condição de prisão, uma condição de perdição. Nos resgata com sangue precioso, e também a sua vida eterna liberada pela água que fluiu do seu lado. Sem redenção não pode haver regeneração, certo? Sem que nós apliquemos o sangue primeiro, não podemos receber a vida divina. Todos nós sabemos disso. Então, a redenção, ela precede a regeneração. Nascer de novo só ocorre depois que a redenção é aplicada na vida de uma pessoa. A redenção é aplicada pelo sangue de Cristo, certo? Vamos falar isso amanhã com mais detalhes. Então, quando Jesus ele estava com seus discípulos não tinham ainda sido regenerados. Por quê? Porque Jesus não havia ainda sido morto. A regeneração só ocorreu depois que Jesus, quando ressuscitado, aparece aos seus discípulos em João 20,
ali ali naquele aposento, todo fechado. Jesus aparece no meio deles, não é verdade? E diz: paz seja convosco. E ali ele sopra, dá um sopro sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele momento ocorre a regeneração dos discípulos. Eles nascem de novo. Amém? A partir dali, podemos dizer, o início da igreja começa. Amém. Aleluia. Amém? Então você pode perceber que a igreja tem uma relação muito íntima com algo chamado cruz. Cruz. Na cruz o sangue é derramado e na cruz a vida é liberada. Na cruz também ocorre o quê? Ocorre a eliminação de todos os fatores negativos e problemáticos, impeditivos, que vão causar problema no que Cristo quer para a sua igreja. Porque, como nós falamos de manhã, alguns irmãos mencionaram, não é? Nós não podemos edificar a igreja com o nosso natural, com o nosso eu, com a nossa carne. Não podemos edificar a igreja com as coisas do mundo. Não podemos edificar a igreja com as coisas da lei. Não podemos edificar a igreja com as coisas da religião. Qual é o elemento principal para nós, como líderes na igreja, para aplicar no cuidado com a igreja? O elemento primordial, prioritário na vida de cada um de nós é: cada um de nós precisa aplicar a cruz. Amém. Se não houver a cruz em você e em mim, não haverá igreja. Tá certo? Sem cruz não há igreja. Sem cruz não há edificação. Os problemas que ocorrem hoje na igreja, entre o povo de Deus, tantos problemas, divisão e discórdia, não sei mais o que e tal. Vocês podem ver, lá em Gálatas 5 diz claramente que tudo isso provém das obras da carne. Quando a carne ela opera, significa que ali não houve cruz. E se não houve cruz, as suas obras vão trazer, em vez de edificação, vão trazer destruição. A cruz também, ela elimina o quê? Ela elimina o nosso velho homem. Nós temos muitas boas vontades. Todo mundo aqui, irmão, irmã, todos nós queremos servir a Deus. Todos nós queremos fazer o melhor para o Senhor. Todos nós temos um desejo de dar o melhor para o Senhor. Não está errado de forma alguma essa disposição. Mas a questão é: qual é a fonte disso? Qual é a origem da sua disposição? Entenderam ou não? Sim. Tudo depende de onde vem a sua disposição e a sua vontade. Você quer cuidar da igreja? Você tem a sua programação, você tem a maneira de pensar. Muitas vezes nós pensamos assim, vou dar um exemplo bem prático. Tem irmãos que são, por exemplo, eu sou da área médica, né? Sou dentista, profissionalmente falando. Então, eu por natureza, eu olho muito detalhes, certo? Sou muito detalhista em coisas, pormenores e tal. Isso é bom numa administração, é excelente, porque você vai vendo detalhes. Mas se a minha disposição, como eu aprendi, como eu sou, e também dentro do meu caráter, da maneira que eu sou, eu não passo pela cruz, o que eu for fazer na igreja, mesmo que seja o melhor que eu possa dar, em vez de trazer bênção,
edificação vai trazer problema. Entenderam? Quando Cristo ele falou para Pedro lá em Mateus, vamos ler lá Mateus 16, todos conhecem esse trecho. Mateus 16, versículo, nós conhecemos muito bem o versículo 18, depois que Pedro recebe a revelação de quem é Jesus, ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi nem carne, nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então a revelação que ele teve foi uma revelação divina, não teve participação de carne e sangue. Ele foi louvado por Jesus. Mas aí o mesmo Pedro, depois que recebe a revelação de o que Jesus tem, versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi a promessa, a profecia que Jesus mesmo fala quanto ao que ele tem no seu coração. Ou seja, o resultado da sua morte e ressurreição é o que? Produzir a igreja, que ele vai edificar. Então não importa se você quer ou não quer, se eu quero ou não quero, o Senhor Jesus vai edificar a sua igreja. Amém. Porque ele já falou: eu edificarei a igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Daí ele ouviu isso, e nós sabemos que Jesus no 21 fala: desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele mostra então para os discípulos que ele vai passar por um processo. Esse processo vai envolver algo que se chama morte, que eles todos conhecem, e o outro processo que eles nunca ouviram falar, que se chama ressurreição. Eles nunca ouviram falar de ressurreição, né? Daí Pedro, no 22, todos conhecem esse versículo, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O mesmo Pedro que há minutos atrás recebe a revelação do Pai, e a revelação do Pai não tem participação de carne e sangue, é uma revelação totalmente divina. Ele pensa: então a partir de agora o que eu falar vai ser do Pai, talvez o que ele pensou. E no bom coração chama Jesus à parte. Tal era a sua confiança, que fala que ele reprovou Jesus. Ele tinha uma confiança tremenda que o que ele ia falar tinha peso. Ele falou. Aí eu pergunto: ter compaixão de alguém é positivo ou negativo? Totalmente positivo. Demonstra ou não demonstra amor? Demonstra. Quem quer ver o outro morrer? Se alguém fala: o que é isso? Isso não vai te acontecer. Puxa, muito obrigado por me entender. Eu agradeceria. Mas Jesus, quando ouviu aquilo, ele falou: Pedro, você não entendeu. Na verdade, você acabou de falar pelo Pai, mas agora você falou por Satanás. Olha só, o mesmo Pedro que recebe uma revelação do Pai, emite, no caso, não digo elogiado, mas é reconhecido pelo Senhor Jesus. Minutos depois, exatamente porque ele não se conhece, pega, emite uma opinião que para ele é perfeita: tem compaixão de ti, de modo nenhum isso acontecerá. Aí Jesus fala para ele no versículo 23: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro:
arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que se entende aqui? Entende-se que o que o Pedro acaba de proferir, ele não entende das coisas de Deus, certo? Ele não cogita das coisas de Deus, e ele fala Satanás, arreda Satanás. É pesado, né? Quem gostaria de ser chamado aqui de Satanás? Eu acho que a gente ficaria muito triste, né? Puxa, Satanás. Mas nós temos que perceber, irmãos e irmãs, que da mesma boca que abençoa, é a mesma boca que maldiz. Onde está escrito isso? Tiago, não é isso? Capítulo 3. Por que existe duas fontes? Porque agora que nós somos regenerados, uma fonte é o Espírito, que é puramente de Deus. Outra fonte, que é a nossa alma, o nosso natural, que é puramente do inferno. Você vai dizer, puxa, nossa alma, vamos colocar a nossa carne, ou a nossa alma não transformada. Quando Jesus diz assim, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, não são as portas do inferno somente, propriamente ditas, as portas do Hades. As portas do Hades aqui, em Mateus 16, quando Pedro abre a boca, não vindo da parte de Deus, o sentimento dele, esse amor natural dele, esse bom coração da parte de Pedro para com o Senhor Jesus, ele acaba de abrir as portas do Hades pela sua emoção e pelo seu bom coração. Entenderam ou não? Entendemos. Muito bem. Nós em casa, muitas vezes, nós somos um fator de bênção. Nós abrimos a boca, vem de Deus. Mas muitas ocasiões, nós abrimos a boca e causamos problema. Por quê? Nós abrimos as portas do Hades pelo que nós falamos, certo? Nós emitimos sentimentos e tal, que não veio da origem certa. Lembrando que nós ainda estamos em transformação. Nós temos nosso velho homem dentro de nós ainda. Nós temos ainda nossa alma não transformada. O que é a igreja? Então a igreja, veja bem, a igreja ela foi produzida por Cristo, na cruz, certo ou não? A igreja só surge depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, para ter a igreja tem que ter o elemento cruz, tem que ter o elemento da mortificação, para que haja verdadeiramente o que o Senhor quer da igreja. O que é a igreja? A igreja nada mais é que a expressão pura do que Cristo é, porque a igreja é o corpo de Cristo. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Vamos ver lá como Adão e Eva foram produzidos, né? Amém. Senhor. Amém. Gênesis 2, versículo 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tá, nós sabemos, de acordo com a referência de Efésios capítulo 5, que o homem e a mulher, eles são usados como analogia do principal, é uma sombra do que é a realidade, que é Cristo e a igreja. Adão, simbologicamente representando Cristo, e a igreja representada por Eva. Então aqui diz, daí vem o versículo 19, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu.
tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Então, esse profundo sono, pesado sono sobre o homem, na verdade representa o que aconteceu na realidade, quando Jesus na cruz entrega o seu espírito e fala: Pai, entrego o meu espírito, e naquele momento ele morre. O sono aqui então é a morte de Cristo. Daí quando o soldado abre o seu lado, representado pela costela que foi tomada por Deus, e no lugar fechou com carne. Tá? A costela foi tirada de Adão, certo? E dessa costela foi edificada uma mulher. Que aí no versículo 22 diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, edificou-a ou transformou-a numa mulher e trouxe para a presença de Adão. Então, a costela foi trabalhada, edificada e apresentou-se para o homem a mulher. Do lado do Senhor Jesus, que saiu sangue e água, a igreja foi produzida. Amém. Aleluia. Amém. Agora, veja bem o versículo 23. Eu pergunto, deixa eu perguntar uma coisa. A costela era de quem? De Adão. De Adão. O elemento da costela era de quem? Adão. Pode falar. De Adão. Então, o que produziu Eva veio de quem? De Adão. De Adão. Aleluia. O Amém. mesmo elemento. Amém. Quando Deus transforma, Deus edifica da costela numa mulher e traz essa mulher para a presença de Adão, o que se vê nessa mulher? Adão. Adão. Aleluia. Amém. Por isso que o versículo 23 diz assim: Amém. e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Varão e varoa. Aleluia. No hebraico é Ish, que é o varão, Ish, e Isha, que é varoa. Ou seja, é a mesma coisa que leão, leoa, cão, cadela, né? O que mais? Ou seja, é o mesmo elemento. Então, homem e mulher, na verdade, tem o mesmo elemento. Eva é a mesma coisa que Adão. Amém. Amém. Todo elemento da Eva é Adão. Amém. Então, todo elemento da igreja tem que ser Cristo. Entendeu? Aleluia. Amém. Então, quando alguém olha para a igreja no Menong, Amém. quando alguém olha para a igreja no Uíge, Amém. não pode ver uma instituição religiosa. Não pode ver um aglomerado de crentes. Tem que ver Cristo. Amém. Aleluia. A expressão única que nós temos que ter, irmãos, é Cristo. Se nós não estamos expressando Cristo, nós não estamos cumprindo o papel pelo qual nós somos criados. Então, Cristo só pode ser expresso quando eu e você estamos no Espírito, como fruto, trabalho da cruz. Amém. Tá certo? Amém. Então, o elemento, a igreja, quando se fala igreja, nós temos que trazer, elevá-la para o patamar divinal e espiritual. O fato de nós estarmos aqui reunidos, nós podemos até, viu, irmãos? Podemos até encher esse salão inteiro de gente. Mas se metade desse salão não tiver a expressão de Cristo, a igreja, ela não está expressando completamente. Só se expressa Cristo quem vive e anda no Espírito. Glória a Deus. Correto? Senhor Jesus.
Então a igreja, ela é algo muito, muito sublime. Nós não podemos tratar a igreja de forma alguma como algo natural, como algo terrenal. A igreja foi produzida mediante morte, mediante preço de sangue, mediante cruz. Se Cristo, para produzir a igreja, passou pela cruz, Ele mostra que para edificar a igreja tem que passar também pela cruz. Por quê? Porque o elemento que Cristo termina na cruz traz para nós a realidade no nosso dia a dia. Ele elimina o quê? Ele eliminou na cruz o pecado, os pecados, a carne, o velho homem, o mundo, a lei, nosso homem natural, certo? Tudo isso é eliminado na cruz. Em outras palavras, eu vou edificar a igreja, eu não posso ter naqueles que eu escolhi, naqueles que eu chamei, esses elementos, porque senão eles vão ser um problema para mim. Por isso que Jesus falou claramente aqui em Mateus, né? A gente não leu esse versículo, mas vamos ler Mateus 16, versículo 24, certo? Mateus 16, 24. Nós conhecemos bem esse versículo. E por que eu faço questão, irmão, de mencionar isso? Porque até uma certa etapa da nossa vida de igreja sempre foi tocado na questão da cruz. De um tempo para cá, não sei quanto tempo, a palavra da cruz desapareceu do nosso meio. E ao desaparecer do nosso meio a palavra da cruz, os problemas começam a surgir. Correto? Mas se eu e você começarmos a praticar agora, já começar a aplicar no nosso dia a dia, individualmente, na nossa família, na igreja onde estou, amém, na região onde estou, nós veremos claramente como que a igreja vai se desenvolver, porque as verdadeiras barreiras serão retiradas, e as verdadeiras barreiras incluem você e eu. Nós somos uma pedra de tropeço para o Senhor Jesus. Você tem que reconhecer isso. Nós, na nossa carne, nós, nosso eu, com a melhor vontade que eu tenho para seguir a Deus, se não passou pela cruz, eu serei uma pedra de tropeço para Cristo. Minha opinião, volto a dizer, ela pode valer o prêmio Nobel no mundo, mas para a igreja ela só vale quando passou pela cruz. E se passou pela cruz não sobrou nada, glória a Deus. Agora, se passou pela cruz, passou, ficou 90% e só sobrou 10%, é só esse 10% que Deus precisa. Os 90%, podem jogar no lixo. Então não pensa, irmãos. Eu digo isso com muito. Agora eu vou fazer igual Paulo. Eu vou rogar vocês. Quando Paulo falou: rogo-vos, pois, como prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno a que vos chamados. Ele quis dizer exatamente isso. Andem de acordo com o princípio de onde tudo começou, que é a cruz de Cristo. Se nós andarmos de acordo com o princípio da cruz de Cristo e tivermos no nosso dia a dia a aplicação da cruz de Cristo em tudo, no que você pensa, no que você fala, no que você age, você precisa aprender a recuar, dizer: tenho que passar pelo filtro da cruz. Mas vai demorar. Que demore o quanto for necessário. Porque se eu me apressar sem passar pelo filtro da cruz, o que eu vou trazer para a igreja será problema. Não importa qual opinião maravilhosa que você tenha, ou a solução maravilhosa que você tenha, temos que passar pela cruz. Amém. Não há outra opção. Amém? Amém? Muitas vezes
Eu sou uma pessoa, por natureza, muito apressada. Eu gosto de fazer as coisas para ontem, né? Aquele ditado, eu quero as coisas para ontem. Mas à medida que eu tenho vivido a vida da igreja, o Senhor tem me tratado com isso. O Senhor tem me aperfeiçoado. Eu tenho aprendido a me aquietar, considerar diante do Senhor. E às vezes eu estou demorando muito mais do que eu demoraria. Mas eu prefiro demorar e saber que claramente tudo passou pelo filtro da cruz, para que depois que saia do outro lado, o Senhor possa falar: isso eu posso aproveitar. Do que passar, o Senhor fala: desculpe, pode voltar que isso aqui não aproveito nada. Estão entendendo, irmão? Como é importante o filtro da cruz na nossa vida, no nosso serviço, no nosso relacionamento, que começa em casa, porque a vida da igreja, ela começa no nosso lar, começa com a nossa esposa, começa com nossos filhos. Eu vou falar amanhã sobre vários itens. Como o tempo é curto, temos apenas talvez 3 mensagens. Amanhã uma pela manhã, outra pela tarde, e no domingo pela manhã. Eu vou fazer talvez algumas duplas, tá? Duplas de pilares, tá? Com respeito a isso. Eu vou mencionar sobre isso. E vocês vão ver que para uma vida da igreja adequada, todos esses pilares, a começar de hoje, sobre a questão da cruz, que nós já falamos também lá no IG. Graças ao Senhor que os irmãos conseguiram, mas quem não tem, depois pode ouvir a mensagem. Falamos sobre o Espírito que dá vida. Amém. Hoje estamos falando sobre a cruz. Amém. Não é? Amém. E hoje de manhã falando sobre outros temas. Todos esses são pilares que sustentam a nossa vida cristã e também a vida da igreja. Porque nós não fomos chamados para sermos indivíduos. Nós fomos chamados para sermos parte do corpo de Cristo. O viver nosso não é individual, embora o Senhor olha para nós sim individualmente. Então, por exemplo, se eu tenho a minha esposa não pode pegar carona comigo na vida espiritual. Ela tem que ter a vida dela. Entendeu? Às vezes fala assim: não, meu pai já é, minha mãe já é. Não vale. Para o Senhor é cada um. Então, é o marido, é a esposa, é cada filho. Não fique contente por dizer: puxa, meus filhos, eles pegam carona comigo. Não existe carona na vida espiritual. Cada um tem que traçar o seu caminho. Cada um tem que tomar o seu caminho. Então, você precisa cuidar da sua esposa. Sua esposa tem que cuidar de você. Você como pai tem que cuidar dos filhos. Cuidar no sentido de fazer com que cada um tenha a sua carreira na presença do Senhor. Agora, essa carreira individual, essa caminhada individual, ela tem como objetivo a caminhada corporativa, que é a igreja. Porque o Senhor não vem chamar apenas indivíduos. O Senhor vem chamar indivíduos que estão edificados. Amém. Amém? Amém. Então nós queremos estar edificados. Amém. Com os irmãos. Amém. Edificados significa que porque a edificação, ela é uma grande prova da cruz. Porque, vou falar para você, viver sozinho como cristão, você não precisa da cruz. Não precisa. Eu vou agora viver como bom cristão. Vou lá para as montanhas do Uíge, vou entrar naquela floresta lá, construir uma cabaninha, e vou ler a minha Bíblia todos os dias, fazer minhas orações. Eu posso ser até espiritual, mas uma coisa é certa: eu não vou nunca aprender a tomar a cruz, porque a cruz se toma no relacionamento. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, ele não chama isso no indivíduo, ele chama no contexto da igreja. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? Então isso é um princípio crucial. A igreja precisa passar pela cruz.
A liderança, os irmãos líderes, vocês precisam, não é uma questão de querer, eu quero, eu não quero, não é uma questão de opção. Você não tem opção. Você não tem opção. Nenhum de nós tem opção. Seja liderança ou não liderança, nenhum de nós tem opção. Nossa única opção é: eu tenho que passar pela cruz. Se não passar agora, vai passar depois, mas tem que passar. Porque ali na cruz o Senhor vai eliminar todos os elementos que não produzem a edificação. Todo elemento que não é Cristo fica. E todo que elemento que é Cristo passa. E quando passar, só haverá edificação. Amém? Por isso que a igreja, ela é algo totalmente de caráter divinal e espiritual. Sem cruz não há igreja. Sem a aplicação da cruz não há igreja. Lá em Mateus 7, quando Jesus ele fala para aqueles que dizem assim, versículo 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Que na palavra original é: nunca vos aprovei. Ou seja, você está desaprovado. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade significa injustiça, certo? Onde que você encontra a justiça de Deus cumprida? Onde? Em Cristo, mas em que lugar? Na cruz, certo? Então, praticar a justiça é estar em Cristo. Praticar a justiça é passar pela cruz. Aquele que diz Senhor, Senhor, e não faz a vontade do meu Pai que está nos céus, eu interpreto isso, podemos interpretar isso como aquele que diz Senhor, Senhor, mas não está disposto a negar-se a si mesmo, a tomar a cruz para seguir o Senhor, certo? Lembra que quando o Senhor Jesus, lá no Getsemane, Ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E qual que era a vontade do Pai? Que o Senhor cumprisse sua missão de passar pela cruz. Volto a dizer, se o Senhor Jesus, para produzir a igreja, teve que passar a cruz, nós hoje, para edificá-la, temos que passar pela mesma cruz. Porque Ele mesmo falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando se fala da igreja, o que nós queremos, o que o Senhor quer é cada igreja que representa Cristo hoje na terra, que na verdade é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é o próprio Cristo, sim ou não? O corpo do Lelo é o próprio Lelo, certo? Eu não estou conseguindo ver o Lelo no corpo do Neto. Não dá certo. Ou o corpo, a cabeça do Neto no corpo do Lelo. Não vai combinar. O corpo da pessoa expressa a pessoa. O corpo de Cristo tem que expressar só Cristo. Por isso, irmãos, nesse novo início de volta ao princípio, nós precisamos fazer exatamente todo esse trabalho de ajuste no nosso conceito e nossa maneira de ver como é a igreja. A igreja precisa, nós temos que largar tudo aquilo que nós aprendemos na tradição, na maneira até mesmo, na nossa caminhada com o Senhor. Olha, mesmo nós na vida da igreja,
sem querer, nós institucionalizamos a igreja. Nós sistematizamos a igreja. E quando a gente sistematiza a igreja ou institucionaliza a igreja, nós perdemos a essência do que a igreja ela deve ser. Porque elementos que não são Cristo adentram a igreja. Vocês estão compreendendo? Cada igreja, a igreja no Uíge, a igreja em Benguela, a igreja no Lubango, a igreja no Ambo, cada uma precisa ser a expressão exata de Cristo. Amém. Então, Neto, você e o Luiz, quem mais veio do Ambo? Carlos, vocês todos lá, vocês todos que vieram do Ambo, vocês precisam se encher de temor e tremor. Mas, Senhor, a igreja do Ambo tem que ser a sua expressão. Senhor, venha tirar tudo aquilo que não expressa Cristo. Se expressa alguma coisa que não é Cristo, Senhor, pode fazer a limpeza. O que queremos é que aqui no nosso meio só haja Cristo. Eu espero que isso se aplique a cada igreja. Igreja no Salimo, igreja em Guié, igreja no Menong, igreja no Cunene, igreja no Uíge, igreja em Malange, no Ambo, Benguela, Lubango, Saurimo, Cabinda, onde mais? Cunene, já falei. Namibe, todas as igrejas, nas localidades, nas cidades, vocês como líderes, vocês têm que se encher de temor e tremor, dizer a partir de agora, o que nós queremos é, como disse em Efésios 4, esforçar-nos diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Também nos esforçar significa pagar o preço de viver a realidade da cruz, para que a igreja expresse apenas Cristo. Isso tem que partir primeiramente da liderança. Se a liderança não aprender essa lição, os demais irmãos que vocês cuidam também não vão seguir. Nós temos que aprender essa lição, certo? A lição da cruz. Volto a dizer, eu por ser uma pessoa muito, às vezes rápida e tudo, né? Eu tomava decisões rápidas. E hoje, às vezes até os irmãos falam, puxa, você está demorando demais para tomar decisão. Não, eu aprendi uma coisa, é preferível eu esperar do que simplesmente colocar a minha opinião, porque eu sei que é preferível, como o Tiago fala, ser tardio para falar e pronto para ouvir. Porque exatamente a maior coisa que acontece, que causa problema, é que a gente ou fala muito ou fala pouco. Nossa reação geralmente é por palavras, correto? Por palavras. Pedro falou por Deus, mas Pedro também falou pelo inimigo, certo? Então a edificação, ela ocorre muito pelo que a gente professa, pelo que a gente expõe. Então, mesmo quando você vai compartilhar, mesmo quando você vai dar um testemunho, você vai levantar, vou dar um testemunho, Deus me tocou, peça ao Senhor, Senhor, passa pelo filtro da cruz, para que aquilo que eu expresse seja apenas para edificação. Quer ver? Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe seria palavra frívola, palavra sem sentido, palavra sem nenhum resultado, tá? Palavra qualquer, né? E sim unicamente a que for boa para edificação.
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, imagine, vamos imaginar aqui, toda vez que você e eu abrimos a boca, na reunião da igreja, numa comunhão em casa, numa conversa entre marido e mulher, conversa entre filho e pai, pai e filho, na reunião da igreja, você abre a boca e só sai graça. Que maravilha, não é? Que maravilha. Então, aqui não é uma questão que não se pode praticar. Se o apóstolo Paulo, ele revelou aqui, é porque pode se praticar. Amém. Tudo que está na Bíblia, uma vez revelada, é porque pode se praticar. Amém. E nós vimos hoje pela manhã que o fato de estarmos em Cristo é possível nós praticarmos. Que é o que? Estar no Espírito. Lá no Ouija eu falei que quando nós estamos hoje no Espírito que dá vida, porque o Senhor Jesus se tornou no Espírito que dá vida, e Ele habita hoje dentro de cada um de nós. A vida da igreja, ela é um fruto do andar no Espírito. E quando eu ando no Espírito, eu recebo vida. Se eu recebo vida, eu também agora posso transmitir vida. Se o Senhor é a própria graça, ao andar em Cristo, eu recebo graça. E também eu transmito graça quando eu falo. E aí há o que? Edificação. Daí, aqui no próprio versículo de Efésios, logo em seguida, tem um versículo que ele vem junto, fala assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por que esse versículo vem logo depois do versículo 29? Em outras palavras, dizem assim: para você ser alguém que transmite graça, você tem que ser alguém que anda no Espírito. Não me entristeça por não andar em mim. Não entristeça o Espírito de Deus por não andar em Ele. Entendeu? Entendeu? O Senhor quer falar assim: anda em mim. Anda em mim. Aí quando você anda nele, fala: isso, eu me alegro agora que você está andando em mim. Mas quando a gente não anda no Espírito, o Espírito, nós entristecemos o Espírito. Quando andamos na carne, andamos na alma, entristecemos o Espírito de Deus. Eu não quero entristecer o Espírito de Deus. Você quer entristecer o Espírito de Deus? Não. Nós queremos alegrar o Senhor. Por quê? Porque nós estamos hoje num processo que se chama o quê? Edificar a igreja. Nós estamos hoje num processo de expressar Cristo na terra. As pessoas, quando olham para a igreja, se tem Cristo expresso nela, não tem que ter muito esforço para o Evangelho. Você sabia disso? Porque as pessoas mesmo vão falar assim: tem algo aí que eu sempre quis. Vocês estão expressando algo que eu sempre quis. Eu estou buscando isso. Por quê? Porque você está expressando aquele que atrai as pessoas. Irmãos, especialmente jovens, tá? E vocês que são irmãos líderes, prestem atenção nisso. Nós da igreja, eu não sou contra bateria, não sou contra baixo, não sou contra instrumentos. Tudo isso pode ter para nos ajudar a louvar o Senhor. Mas se for ter tudo isso para atrair pessoas, está errado. Entenderam? Porque se Cristo não for suficiente para atrair alguém, tem algum problema com a igreja. Aquele dia que o irmão Domingos, 2018, foi lá no Âmbito participar de uma conferência, porque o Mingo, né, tinha levado ele. Irmão, cadê o Mingo? Está ali.
Não se vangloria não, tá? Mas o que Deus trabalhou em você, o irmão Domingos olhou e falou: esse menino tem alguma coisa, certo? Não é porque você é mais bonito que os outros, você é bonito, mas porque você expressava algo que era o próprio Cristo em você. O irmão viu o Cristo em você, certo? Eu quero, né? Aí o irmão foi, chegou no ângulo. Nós temos no ângulo um local maravilhoso. Nós temos um local assim cintilante, todo bonitão. Acho que nem isso aqui tinha, né? Não tinha. Tá. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para fora, ele não olhou para a gente. Isso aqui, puxa, que legal isso aqui. Não. O que tocou nele? A palavra. O que estava sendo expresso naquela reunião? Cristo. Basta, irmãos. O que nós temos que fazer nas igrejas onde nós estamos é uma coisa só: expressar Cristo. Sabe como? Pelo seu desfrute, pelo seu espírito, no seu compartilhar, certo? Naquilo que você pode dar, na sua porção. Hoje pela manhã, eu não sei qual é o sentimento dos irmãos, né? Nós tivemos alguns convidados aqui. Eu não sei qual foi a impressão dos nossos irmãos, mas com certeza alguma coisa nova que eles viram que não viram, certo? E olha só o que diz aqui em 1 Coríntios. O que eu estou falando, o próprio Paulo falou isso. Então, irmãos, eu peço a vocês cuidado para a gente não usar outras coisas que o mundo usa, ou a religião usa, ou a tradição usa, para atrair a atenção das pessoas. Não precisamos de banda maravilhosa, não precisamos de um local, embora sim temos que fazer o melhor possível, certo? Mas o que precisamos é, se há presença de Cristo, se o Cristo não pode atrair, ninguém mais pode atrair. Não é verdade? Se Cristo não pode atrair uma pessoa, ninguém mais pode atrair. E se atrair pela música ou outra coisa, não foi por Cristo que ele veio, foi pela música. Não é verdade? Porque tem muito jovem lá, eu vou porque tem muito jovem. Não foi por Cristo. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? A igreja é séria. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 23 até o versículo 26. Fala assim: se pois toda igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, ou pessoas que não conhecem a palavra, ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, o que aconteceu na reunião dessa manhã aqui hoje? Todos profetizaram. Eu falei que a mensagem foi dada por vocês, eu depois complementei a mensagem, mas foi dada por vocês, todos profetizaram. E fala aqui: entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornando-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se em terra, com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aleluia! Então o que vai atrair as pessoas? É o Cristo que você expressa, que ele expressa, que ela expressa, que ela expressa, que ele expressa. Quando nós expressamos Cristo, isso vai atrair as pessoas. Vai dizer: uau, eu nunca vi isso. Aleluia. Não é no poder de uma pessoa só falando, não é numa coisa, entendeu? Numa coisa externa, não, mas é na participação de todos. Por isso que hoje, graças ao Senhor, podemos ter esse exercício
de todos falarem, todos testemunharem. Por que a gente, depois da mensagem, todo mundo compartilha? Porque é necessário que essa porção ela seja trabalhada, e depois, quando você vai expressar o Cristo que você ganhou. Correto? Isso faz a grande diferença. A igreja tem que ser a expressão somente de Cristo. Mais nada. Mais nada. Não pode ter exaltação de homem algum, não pode ter exaltação de entidade alguma, não pode ter exaltação de nome algum, instituição, não pode ter exaltação de louvor, não pode ter exaltação de teatro. Hoje até mesmo acontece de, vamos um teatrinho aqui e tal. Eu não sou contra isso, mas se isso vem substituir Cristo, está errado. Amém. Isso aí, para tudo. É verdade. Ó Senhor Jesus. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outra doutrina ou ensinamento, né? Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Seja tudo feito para edificação. Aleluia! Agora, tudo isso só vai funcionar se eu e você passamos pela cruz. Eu vou voltar a enfatizar: a palavra da cruz é o poder para nós, e também, como diz ali em 1 Coríntios 1, né? Vamos ler de novo ali. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quanto mais cruz houver em mim e você, mais poder de Deus haverá. Por quê? Porque quanto mais cruz houver em você e em mim, menos eu e menos você, mais Cristo. Havendo mais Cristo, haverá mais sim do poder de Deus. E outra coisa, no versículo 17 diz assim: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, não é eloquência, não é o quanto eu conheço, mas para quê? Para que não se anule a cruz de Cristo. Em outras palavras, não é o que eu posso apresentar de bom, a minha eloquência, Agora, se Deus te deu eloquência e ela for usada na cruz, vai trazer edificação. Não é também jogar fora, a eloquência não serve. Não, mas se ela foi dada por Deus e passa pela cruz, não anula a cruz de Cristo. Não anula a cruz de Cristo. Mas se usa-se de sabedoria humana, usa-se de estratégia humana, métodos humanos, aí se anula a cruz de Cristo. Por isso, irmãos, a igreja, ela não pode viver de estratégias humanas, de métodos humanos, de artifícios humanos, de meios humanos. Não, ela tem que ser totalmente dependente do Espírito. E para depender do Espírito, você e eu, especialmente os irmãos que estão à frente, toda a igreja também está incluída, mas especialmente os irmãos que servem, precisam ser pessoas que tudo fazem e vivem no Espírito. Nós temos que aprender a trazer na presença do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amanhã eu vou falar sobre viver de oração. Viver de oração é uma das coisas que na vida da igreja, na sua história, pelo menos no nosso meio, é uma grande carência. E se o Senhor vai ter que restaurar isso. Amém. E nós temos que estar abertos a isso. Amém. Porque o viver de oração é o viver da dependência total do Senhor, guiar e conduzir a sua igreja. Amém. Não é na base do que eu já aprendi. Porque tem um grande problema. A gente, quando não sabe, depende do Senhor, ora, o Senhor dá o caminho, aí depois que Ele dá o caminho, puxa vida, obrigado Senhor, aprendemos aquilo,
Na próxima vez fala assim, eu já sei como fazer. Porque, já sou mestre nisso aí, já sei como fazer, porque olha só, deu certo daquela vez, eu vou seguir esse mesmo caminho. Mas quem disse que o Espírito vai seguir aquele caminho? Por isso que você e eu temos que depender do Espírito para conduzir a igreja a cada passo, a cada dia, sem saber o que vai acontecer. Quem que é uma pessoa que vive no Espírito? Quem que é uma pessoa que vive no Espírito? João capítulo 3. Quem que é uma pessoa que vive no Espírito ou que nasce do Espírito? João 3. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é aquele que se deixa levar pelo vento. Ou seja, quem é o vento? É o Espírito. Para onde o Espírito vai soprar? Não sei. De onde ele vem? Não sei. E para onde ele vai? Não sei. Irmão Tavares, é assim que você vai conduzir a igreja Saulinho. É assim que você vai conduzir a igreja também. Alexandre, como é que eu vou conduzir a igreja? Não sei. Não sabe? Não sei, porque eu vou depender do Espírito. Como vamos começar a reunião? Não sei. Agora, exatamente. Por isso é o seguinte, irmãos, por favor, não formatem a igreja. Não formatem a igreja. Entendeu? O que vai? Vamos começar, tal, não sei o que, tal, depois disso, é assim, tal. Quando você formata a igreja, você não fica dependendo do Espírito. Porque você sabe que de tal hora a tal hora vai ser o cântico, de tal hora a tal hora vai ser a oração. Às vezes, eu nunca fui a favor disso, nunca fui. Eu fico até preocupado quando alguns irmãos chegam com o papel e falam assim, aqui está a programação da reunião. Começa às 7h30, às 7h45, louvor 7h45, às 7h55, oração 7h55, às 8 avisos, 8 horas, 8h45 a mensagem, 8h45 até 9 horas compartilhar, e depois 9 horas às 9h10 tal, e 9h15 encerramento da reunião. Eu pergunto, cadê o Espírito aqui? Quem disse que numa reunião tem que ter mensagem naquela reunião? Às vezes você fala, puxa vida, mas é uma reunião de mensagem. Tá, mas quem disse que o Espírito quer mensagem naquele dia? Entenderam, irmão? Por exemplo, a reunião desta manhã, ela estava numa programação. Aí, eu vendo a situação, comecei a orar, Senhor, o que fazer? O Senhor falou assim, vai por esse caminho. Não estava programado a reunião desta manhã ser desse jeito, mas o Espírito deu dessa maneira. E foi ou não foi rico? Foi riquíssimo. Até parece que todo mundo, já estava todo mundo preparado para a mensagem, para falar. Não, o Espírito fez. Certo? Assim que deve ser nossas reuniões. Não quer dizer que vamos agora jogar na loteria, né? Joga tudo pro ar, vamos ver o que vai dar. Não é isso. Não, nós temos que ter, eu sempre gosto de dizer assim, o rascunho você pode fazer, mas o desenho final não é você que vai fazer. Porque você pode até fazer um rascunho, mas na hora de ligar os pontos, o Espírito faz de outra maneira.
Entenderam ou não? Aleluia. Você pode até vir preparado, mas você tem que seguir o Espírito. O Espírito pode falar assim: vai por esse caminho. Você segue aquele caminho. Amém? A igreja, ela tem que ser a expressão totalmente de Cristo. Amém. Volto a dizer, passando pela cruz. Sem cruz a igreja? Não há igreja. Sem cruz não há expressão da igreja. Não há expressão de Cristo. Porque tudo que Cristo quer passou pela cruz. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, depois, lógico, né, a palavra de amanhã, tanto a mensagem, 2 mensagens, como também a de domingo, a gente vai, também serve, não é que vai ser agora só para os irmãos que vierem, já vai ser a sequência também, tá? Vai ser a sequência, e tudo que vai ser falado também vai ser muito importante para todos nós captarmos, tomarmos como base, para a gente poder avançar na vida da igreja. Se nós aprendermos esses princípios que estamos falando aqui, porque isso tem tudo a ver com, de volta ao princípio. Lembra, o princípio da nova aliança começa na cruz. E nós temos que voltar a ela sempre. O ponto de partida de tudo tem que ser a cruz, que da cruz ali se produz o sangue, se produz a vida eterna, se produz o Espírito. Amém? Amém. A partir da cruz tudo começa. Então, irmãos, as igrejas de Angola, a partir de hoje, são igrejas que vivem debaixo do princípio da cruz. Amém. Na palavra da cruz. Amém. Que será o poder de Deus para as igrejas em Angola. Amém? Amém? Não dependeremos de métodos humanos, não dependeremos de muletas metódicas, nós dependeremos unicamente do Espírito. Amém? Do Espírito e da palavra de Deus. E lógico, né, que todos os outros itens que vamos falar amanhã, que são pilares que sustêm toda essa revelação. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Creio que está bom assim. Vamos gastar ainda um tempo então. Agora são 5h30. Vamos gastar 15 minutos. Vamos ficar de pé e compartilhar aqui pelos grupos. Depois vamos abrir aqui para vocês darem um testemunho. E depois nós vamos seguir com a outra sessão. A outra sessão eu queria abrir para perguntas e respostas. Caso você tenha alguma pergunta a fazer, dentro do âmbito que você sente que pode abri-la no sentido da igreja, no sentido da própria administração da igreja, no sentido alguma questão de alguma dúvida na própria palavra, o que for, eu gostaria então de deixar essa sessão para isso, certo? Que pode ser aplicado também para as questões com respeito à administração, tá certo? Eu quero também falar algumas questões com respeito à estrutura que será a partir de agora, do que era e do que será a partir de agora. Estrutura no que diz sentido à administração da igreja e também da obra. Isso é muito importante para vocês saberem, para que nós todos nos encaixemos dentro deste princípio que, para mim, para nós, os irmãos lá no Brasil, os demais irmãos, nós estamos muito cientes que é isso que o Senhor quer para nós a partir de agora, tá bem? Queremos trazer isso também para os irmãos, tá? Vamos ficar de pé então?